Pronto, já estamos aqui ao vivo, aqui no Instagram e também no Facebook, né? Já estamos aqui com o nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo Instagram e pelo Facebook, Ângela Esteve 17. E depois, lembrando que essa gravação, esse vídeo, vai lá para o canal do YouTube Ângela Esteve 17, né? E toda segunda-feira a gente está aqui conversando um pouquinho a respeito das lições do Evangelho de Jesus, trazendo, através dos seus ensinamentos, algumas reflexões para que a gente pense, né, as nossas vivências, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas experiências de vida, né? Afinal de contas, estamos todos encarnados aqui e atualmente, mais do que nunca, se faz necessário esse conhecimento do Evangelho, né? Esse conhecimento dessas lições tão preciosas que foram trazidas para nós através do nosso amado Jesus. Então, sem mais demoras, vamos começando o nosso Evangelho, fechando os nossos olhos e pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, como sempre está, nos ilumine, para que nós possamos trazer o nosso entendimento, as lições imorredoras do seu Evangelho de luz. Que nós possamos, Senhor, aqui reunidos em seu santo nome, diante da sua presença amorável, trazer o nosso coração aberto para o entendimento, para que as lições vão cada vez mais fazendo com que nós construamos um mundo emocional melhor e um mundo exterior melhor também. E assim, em teu nome, que nós pedimos licença e iniciamos o nosso Evangelho desta noite. Muito bem, muito boa noite a todos vocês que estão aí, que eu já estou vendo aqui, aqui no Instagram e também no Facebook. Eu gostaria de começar, né, esse Evangelho com um pequeno trechinho do Evangelho de Jesus, em que ele diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Passagens retiradas do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 37. Todo mundo, eu acredito que em algum momento na vida, ou numa missa, ou em algum lugar, já deve ter ouvido, né, essas frases de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão, né, do julgar, do condenar, do perdoar, que a gente fala tanto, mas às vezes parece ser tão difícil para nós ainda praticar isso por falta do nosso próprio desconhecimento interno, né? A gente vive muito tudo que foi estabelecido na sociedade. Então, se a gente partir do ponto de que na natureza, por exemplo, toda ocorrência da natureza, ela visa o equilíbrio. Então, assim, quando você vai fazer um plantio, você tem a colaboração do sol, você tem a colaboração da chuva, você tem a colaboração dos insetos, inclusive, né? E tudo funciona perfeitamente bem dentro desse equilíbrio. Na nossa natureza emocional, também nós temos elementos que são os sentimentos. E cada um dos nossos sentimentos, eles têm uma função. Mesmo a frustração, o ódio, a inveja, o orgulho, né, que a gente acha que na realidade são sentimentos ruins,
Mas eles existem ainda dentro de nós porque eles vêm carregados de uma lição que nós precisamos entender e aprender. Senão eles já não existiriam mais. À medida em que o espírito vai evoluindo, alguns tipos de sentimentos eles já vão se retirando, né, desse complexo espiritual que somos nós e sentimental, porque já não, digamos assim, já não tem mais o efeito, né, educativo. Então mesmo a dor é um efeito, para nós é um instrumento educativo. Vamos entender como é que isso funciona. Como é que pode, Ângela, um sentimento de orgulho, de ódio, de inveja, de raiva, ter um efeito bom, ser uma coisa boa? Bem, a gente tem que saber primeiro quais são as funções luminosas que esses sentimentos trazem para o nosso coração, para a nossa vida mental, né? E aí, essa conscientização que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo é que vai fazendo com que a gente amadureça, né, espiritualmente, e que a gente evolua também. A gente sabe, né, que uma ofensa dói. Dói muito quando alguém nos ofende, né? A gente se sente ferido, né? E aí a gente pensa assim, nossa, por que isso aconteceu comigo? Por que a pessoa me ofendeu tanto? Né? E a gente chora, a gente tem raiva, a gente fica com essa dor dentro da gente durante muito tempo e ficamos repensando isso, ressentindo, toda hora ressentindo, voltando naquele mesmo ponto. E isso cria um sentimento chamado mágoa. Né? São as mágoas que nós carregamos. E quão pesados são esses sentimentos, né, de ressentimento e de mágoa. Quão pesados. Então, se a mágoa está aí instalada dentro do seu coração, é porque tem alguma coisa que precisa ser repensada. Porque tem alguma coisa que não funcionou direito. Então, a gente primeiro tem que pensar se alguém te magoou a tal ponto, né? O que é que você fez? Qual é a sua parcela, né? Não vou dizer de culpa, mas de contribuição para que tal fato ocorresse. Né? Porque geralmente a gente tem mágoa quando a gente ama as pessoas, nos nossos relacionamentos. A gente não tem mágoa daquela pessoa que passa na rua e que você não conhece. Mesmo se ela fizer algum ato, alguma coisa que não seja legal, você não vai ficar ressentido com isso. Não fez, acabou, passou e tudo bem. Geralmente a mágoa, ela ocorre nas pessoas que são importantes, que nós consideramos importantes na nossa vida. Então, por isso, todo mundo na Terra vai viver esse capítulo do ressentimento e da mágoa aqui. Todos nós vamos experimentar isso. É impossível, né, a gente aprender a amar se a gente ainda não sentiu, não passou pelo episódio da mágoa. Quem nunca, né? Quem nunca? Ou quem ainda está sentindo e não conseguiu ainda sair disso. Então nós precisamos entender qual que é a mensagem que esse sentimento está querendo passar para você. Qual que é esse sentimento? Então, a primeira coisa que a gente vai entender da mágoa é que esse desgosto intenso, né, que nós sentimos em relação a alguma pessoa, ao que ela disse ou alguma atitude que ela tomou, é indício de que a sua relação não está adequada. Tem alguma coisa errada. Alguém está levando mais e alguém está levando de menos. Há um desequilíbrio. Então, o primeiro alerta da mágoa é esse. É você repensar a relação
para ver por que é que está nesse desequilíbrio. Então, é a primeira coisa que a gente tem que ver. Tem alguma coisa, alguém está insatisfeito aí no meio dessa relação. Muito bem. Segundo, a mágoa, ela está revelando algo que você não está aceitando. Então, geralmente, a gente, quando se relaciona com as pessoas, a gente tem uma tendência a idealizar o outro, né? A achar que o outro é alguma coisa. Olha o verbo, a gente acha, eu acho que. Eu acho que esse achismo que a gente tem em relação a outra pessoa vai criando, com o tempo, também uma ilusão sobre essa pessoa. Você começa a criar como se fosse uma outra imagem da pessoa que não é a pessoa. E em cima dessa imagem que você cria, geralmente você projeta expectativas suas daquilo que você gostaria que ela fosse. E muitas das vezes, às vezes até ela se apaixona por uma pessoa idealizada, não a que ela realmente é. E isso acontece direto com todo mundo. Com todo mundo. Mas aqui a gente está falando da mágoa, não é só em relação a relacionamento amoroso, mas em relação aos pais, em relação à família, em relação aos irmãos, em relação às amizades. Você acha que a pessoa deveria ter determinada atitude. Se fosse eu, taranana. Só que não é você. Né? Debaixo desta pele aqui só vive uma pessoa, que sou eu. Então, cada um de nós a gente vai criar o nosso mundo aqui e muitas vezes a gente vai projetar isso em cima de outra pessoa. E aí, quando a pessoa não corresponde àquilo que é do seu mundo, você fica remoendo aquela rusga. Com quem te ofendeu, com quem não agiu de acordo com a forma que você queria ou esperava. E aí a gente experimenta duas dores emocionais quando isso acontece. A primeira é a surpresa. A gente fica surpreso porque a gente não esperava que a pessoa fizesse aquilo. Aí sobe uma raiva terrível. Aí a gente fica com raiva por quê? Fica com raiva não é da pessoa, é da gente. Por que eu não fui capaz de prever aquilo que a pessoa ia fazer? Nossa, eu já deveria saber. Quantas vezes a gente fala isso? Eu já deveria saber. Ou quando pega de muita surpresa, a gente fala, como que eu não percebi isso? Como que eu não percebi isso? Outro aprendizado que a mágoa nos traz é que muitas vezes a gente vai se sentir magoado porque no momento em que a gente deveria ter dito um não, nós não tivemos coragem de dizer. Então, quando a gente deixou para lá uma situação que eu não deveria ter permitido, e eu permiti. E a partir daí pode começar a gerar as situações de manipulação e de abuso nos relacionamentos. Então, o fato de não dizer não também depois vai ser um dispositivo que vai acabar virando em mágoa. E a terceira função da mágoa é desiludi-lo sobre o que você pensa a respeito da pessoa que o ofendeu. Porque daí você vê realmente quem é a pessoa. Então cai aquela ilusão. A culpa é da pessoa que você se iludiu? Quem criou a ilusão? Quem projetou no outro? Porque nós projetamos aquilo
que a gente considera como nossas necessidades, que o outro deve prover para nós. Isso é imaturidade emocional. Isso é imaturidade. Porque à medida em que o ser vai se tornando adulto, ele deve prover para ele aquilo que é bom para ele. Óbvio que a gente pode compartilhar das nossas coisas uns com os outros, mas não jogar toda a sua expectativa de vida no ombro de outra pessoa. Coitada da outra pessoa, né? Porque vai carregar um ônus muito grande nas costas. Porque além de ter que carregar a si mesma as suas responsabilidades, vai ter que levar outro também. E muitas vezes não consegue, porque às vezes a pessoa não consegue dar conta nem de si mesma. Já está tão difícil para ela, que derá ainda levar mais um terceiro, ou um segundo. Portanto, a lição luminosa que a mágoa vem trazer para a pessoa é ver a vida com mais realismo e com menos fantasia. Essa é a função da mágoa. Então, se você está magoado, ótimo. Muito bem que você esteja. Porque a vida está querendo te ensinar alguma coisa daí. Se você está magoada com determinada pessoa, ou magoado com determinada pessoa, vamos analisar qual foi o seu papel, até onde que você foi que você permitiu que isso acontecesse. Qual é a sua responsabilidade disso? Do que aconteceu? Porque se alguém nos magoa, é porque nós permitimos, nós abrimos as portas do nosso sistema emocional para que o outro entrasse. É uma responsabilidade nossa. Porque as pessoas, elas são o que são, né? O que dá para elas serem naquele momento, a realidade de cada um, de acordo com a vivência de cada um. Esperar muito do outro é dar um tiro no pé. Às vezes o outro pode até menos do que a gente. E aí tem um outro lado da história também, porque às vezes quando a pessoa percebe isso, ela começa a querer ter o controle sobre aquele que na relação está podendo menos em algum aspecto. Então é preciso tomar muito cuidado. E o propósito educativo da mágoa é convidar a gente a rever as nossas posturas, né, com o objetivo de promover a proteção de nós mesmos. Nós temos que nos proteger. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, até onde que eu vou deixar o outro chegar e ultrapassar o meu limite aqui e me atingir? Então essa é a função da mágoa. Geralmente tem pessoas que às vezes, porque passam por muitos relacionamentos abusivos, acabam se fechando demais também. E aí acaba que não permite que mais ninguém chegue perto e endurece o seu coração. Isso também não é o correto. Isso não é correto. Porque isso é se voltar contra a sua própria natureza. Que é a natureza dos sentimentos. E isso também requer, né, uma visão com mais entendimento. Né? Porque daí, além da mágoa, você ainda desenvolveu além desse sentimento de ressentimento, um medo muito grande que precisa ser tratado. Não é porque uma pessoa não agiu de boa fé com a gente que todo mundo é igual. Não somos. Tem gente que gosta muito de colocar, né, títulos, nomes, classificar por categoria, né? E a gente já ouviu muito isso ao longo da vida, né? Porque nenhum homem presta,
ou porque determinados tipos de mulher não prestam, aquelas coisas genéricas, né? Que venhamos e convenhamos, para nós que já conhecemos o Cristo e conhecemos um pouco de espiritualidade, a gente vê que nada disso procede. Cada um é uma individualidade. Nós não podemos colocar uma categoria, né, e simplesmente rotular e pronto. Não é assim que a vida funciona. O importante é que quando a gente está magoado, e a gente deve admitir, sim, eu estou magoado, estou chateado com o que a pessoa fez. Então, vamos analisar qual foi a minha parte nisso, até onde que eu deixei que isso acontecesse. Será que eu não falei não na hora que eu deveria ter falado? Devia ter, olha, aqui é meu limite. Será que eu pontuei para a pessoa uma atitude, uma coisa que ela falou? Porque o problema nos relacionamentos, isso é com família, isso é nos relacionamentos amorosos, isso é com amizades, e muitas vezes a pessoa disse ou fez alguma coisa e a gente não faz o confronto. Muitas vezes a gente não faz, e a gente erra muito nisso. Quando eu falo a gente, eu me incluo no meio. Às vezes a gente erra nesses momentos onde a gente deveria conversar. A gente vê muitos relacionamentos abusivos hoje em dia. E a gente vê uma parte que fica ali segurando, ai não, com aquele medo que o outro vai embora, com aquele medo da solidão. Ai, porque se eu falar, a pessoa vai se ofender, é capaz de ir embora. Ora, se a pessoa não está agindo com respeito a você, é melhor que vá mesmo. Aí o que acontece? A pessoa fica aturando muitas vezes situações por anos a fios, carregado de mágoa, de ressentimento, até que termina com uma doença. Até que vai terminar com uma doença. Portanto, a partir do momento que a gente já aprendeu que todos os sentimentos são gerados dentro de nós e são responsabilidade nossa e não da outra pessoa, a gente tem que ter a humildade suficiente e disposição para entender melhor a nós mesmos. E concluir que o problema da mágoa, na realidade, é seu e não da outra pessoa. Quando você fica magoado, o outro nem tá aí. Ele não tá sofrendo. Quem tá sofrendo é quem tá se sentindo magoado. É a mesma coisa de eu querer tomar um veneno e querer que o outro morra. Não. E a gente vai querer ficar carregando esse lixo? Não, né? Porque o ofensor tá lá na dele, ele tá vivendo do jeito que é o dele. E a gente fica carregando. E Jesus foi mestre nisso, ninguém nunca conseguiu ofendê-lo. De jeito nenhum. Nem quando lhe cuspiram na cara, nem nada, porque ele sabia o problema não era dele, de ter aquele tipo de atitude, viu? Era do outro, não dele. Ele não devia nada. Portanto, o que a gente tem que procurar é se livrar disso, né? Para que a gente possa viver de uma forma mais leve, sem amarras, né? Curando essa prepotência que tem dentro de nós, que a gente ainda quer que tudo seja feito da nossa maneira. É difícil curar isso, eu sei disso. Eu também sou humana. E às vezes a gente sempre quer tudo do nosso jeito. E quando a gente tem essa humildade de compreender isso, a gente vai tendo a coragem de mudar, porque precisa ter coragem para fazer essas mudanças, né? E quando a gente vai entendendo isso,
a dor da mágoa, ela vai se diluindo instantaneamente. Você vai entendendo que a gente teve a nossa parcela, né, naquela situação, com as ilusões que a gente carregava, com as expectativas que nós colocamos sobre o ombro do outro. E vai vendo também que o outro é o que dá para ser. E não aquela imagem que nós criamos dele ou dela. Quando a gente passa a ter essa postura, agora, olhando para aquela situação que te magoou, e você perceber que se de repente você tivesse agido de outra forma, talvez a coisa não tivesse chegado ao ponto que chegou, aí você vai entendendo exatamente o que é perdoar. Se você chegou até aqui nesse evangelho e entendeu até aqui a função da mágoa, agora você está entendendo o que é o perdão. Tá vendo como o perdão não é uma coisa que a gente vai lá e entrega para o outro? Não. O perdão é o entendimento de como a coisa acontece. E a partir do momento que eu entendo a minha parcela em relação a isso, e que depende de mim carregar esse lixo ou não, eu passei a entender o que é perdoar. E a gente se liberta, né, de todas esses lixos emocionais, de ressentimento, de mágoa, que ficam teimando muitas vezes em andar dentro da nossa lavoura afetiva. Né? Essas ervas que acabam crescendo junto com o amor, junto com os relacionamentos, devido ainda à nossa pouca habilidade em lidar conosco mesmos. Mas à medida em que a gente vai entendendo essas lições do Cristo, que a gente vai deixando de ficar julgando os outros, condenando os outros, e enxergando as pessoas do jeito que realmente elas são, sem endeusar e sem rebaixar ninguém, mas nos colocando como filhos de Deus na realidade, humildes, sabedores que na criação ninguém é maior do que ninguém, a gente vai entendendo tudo isso. E a gente vai se protegendo, mantendo as nossas portas emocionais sob vigilância. Para que num próximo relacionamento, ou quando alguém se aproxime de nós, a gente saber até que ponto a gente pode abrir, né, essas portas. E que não fiquemos criando expectativa em cima das pessoas. Que a gente procure observar o outro, observar o jeito que ele é, o jeito que ele pensa, a forma como vive, sem ficar criando expectativa no que ele pode te dar ou fazer para você. Quem tem que fazer para nós somos nós. Porque é dentro de você e é com você que você vive o tempo todo. E é com você que você vai desencarnar também. Porque o outro, por mais que te ame, na hora que estiver lá, ele não vai junto com você lá fazer a passagem. Cada um vai ter que fazer sozinho. Portanto, o que eu posso dizer desse evangelho? Liberte-se. Limpe o seu coração. Livre-se desse lixo que se depositou aí no seu coração pelos maus entendimentos. Porque você vai sempre lembrar, a partir de hoje, que se o lixo está aí, foi você que deixou. Você que permitiu. Quem tem o poder de decisão sobre nós, somos nós mesmos. Se alguma coisa está aí ainda, é porque a gente está permitindo. A gente tem que cuidar do nosso mundo emocional, conhecendo nós mesmos. Sabedores que a gente está aqui na Terra, cada um está vivendo aquilo que consegue. Somos espíritos em evolução. Uns estão um pouco mais à nossa frente, estão mais iluminados e a gente os segue. E outros vêm na retaguarda olhando para nós, nos seguindo.
Então é importante isso. Cada um está num estágio. Então não cabe a nós julgarmos ninguém. A pessoa fez o que sabia, o que podia. Então, às vezes ela não tinha o entendimento que você já tem de determinadas coisas e situações. O que o outro faz também não é problema nosso. O nosso problema é o que nós estamos fazendo de nós. O que a gente está fazendo de nós? Porque os inimigos, os piores inimigos, eles não estão fora. Não é o outro. Os nossos piores inimigos vivem aqui, ó. E vivem aqui. Ai, essa cabeça, essa mente. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, quando a gente começa a cuidar disso, a gente começa a entender a função da mágoa. Que ela vem para desenvolver maior proteção nos nossos relacionamentos. Essa é a função maior dela. Lembrando que a gente só se magoa com as pessoas que são efetivamente importantes na nossa vida. Então, se elas já são importantes, vamos procurar entender, olhar para elas de uma forma mais consciente. Né? E aí a gente vai sempre se lembrar do ensinamento do Cristo, né? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. São poucas frases hoje do ensinamento, mas a gente só vai entender isso quando a gente estiver com o coração limpo. Quando a gente está com o coração limpo, a gente começa a sentir dentro de nós a bem-aventurança. A bem-aventurança é o próprio Deus se manifestando em nós, porque ele já habita aqui. É o manifesto. E para que ele se manifeste, para que a gente fique bem, a gente tem que ter essa leveza emocional. E não dá para ter leveza, né, dentro de um local cheio de lixo. Então vamos livrar desses pesos, dessas más recordações, né, que muitas vezes ainda vem, do ressentimento que consome tantas energias que a gente poderia estar usando para outras coisas. Quando começam a vir essas lembranças, ocupe sua mente com alguma outra coisa. Vai ler um livro, vai estudar alguma coisa, vai assistir um evangelho online, vai fazer alguma coisa que te ocupe o pensamento ao invés de ficar rememorando aquilo. O que já passou, já foi. Foi uma experiência vivida. Nós aqui na Terra ainda não aprendemos a lidar muito com a nossa aparelhagem mental. E é por isso que a gente sofre, né? Porque o animal não sofre. Eu vejo meus gatos, de manhã eles ficam, às vezes, meio arisco porque estão com fome. Depois que come, eles já estão na plenitude deles. Estão na plenitude. Tendo um lugar para dormir, a água e a comida, eles já estão plenos. E não precisa de mais nada. Só que nós não somos gatos. Nós somos humanos, nós temos uma aparelhagem mental. E a nossa aparelhagem mental, que está a nosso serviço, né? Ela vem, quando nós chegamos aqui na Terra, como um software novinho em folha. Pega um computador e aí você vem lá com tudo certinho. Não é um software, na realidade ela é um computador. E o software, ele tá limpinho. E aí, durante a nossa infância, durante a nossa educação, serão colocados registros. E esses registros vêm acompanhados de muitas crenças. Muitas crenças. E aí a gente vai desenvolver a nossa fase adulta baseada nesses registros, nessas crenças. Mas cabe a nós, como adultos, procurar outros conhecimentos.
Porque nós temos dois equipamentos, né, que o animal não tem, que é memória e imaginação. E a gente sofre por causa disso. Porque ora nós estamos rememorando o passado, nos sentindo magoado muitas vezes. Às vezes não é nem com a pessoa, magoado com a vida. Tem gente que é magoado com a própria existência. E aí ela não vive o que está aqui acontecendo. Porque ela vive só na memória. Ou então ela passa a ficar imaginando coisas. E aí ela também não vive aqui agora, porque ela fica lá na frente, lá no futuro, imaginando, no mundo da imaginação. Que quando chega, muitas vezes, a situação que ela imaginou, acontece tudo que não tinha nada a ver com aquilo que ela ficou imaginando. Então, gasta-se muita energia com isso, com memória, com imaginação e com ressentimentos. Então, por isso que sempre, né, os espíritos têm nos falado, nos instruído através das leituras, através desses livros, inclusive, que eu vou indicar para vocês, que é da onde eu tiro esse material para fazer os evangelhos. Eu acho muito interessante que quem tiver interesse de ler, que leiam, que a gente aprenda a ocupar a nossa mente, a ocupar. Se os pensamentos começam a te pegar muito e você não tem esse controle, dá uma parada, senta num lugar, fica prestando atenção na sua respiração e deixa os pensamentos passarem. Não tome parte deles. Não tome julgamento, nada. Só deixa eles irem passando. E você se coloca de fora, só observando. Vocês vão ver que essa prática, eu tenho feito, é muito boa. Se vocês começarem a fazer esse tipo de prática, observar o que vem vindo, vocês vão ver que vocês começam a retornar para o momento presente. Porque o que nós somos mesmos não é a nossa mente. Nós somos um ser superior além disso. Então, quando você se coloca na posição do observador, você entra em contato com o seu eu superior. É muito boa essa prática. Por isso que é importante a gente ficar atento com nós mesmos, prestando mais atenção a nós e não criando tanto expectativas em cima dos outros. Lembrando que cada um só dá aquilo que tem. E muitas vezes a gente quer colher uvas nos espinheiros e não vai ter uva ali. Então tem que cair na realidade mesmo. E como ninguém escreveu nada e não tem perguntas e nenhuma observação, a gente vai procurar fazer as nossas vibrações da noite, porque eu falei que ia dar os livros. Um dos livros é esse aqui. Eu acho que aparece ao contrário aí para vocês. Chama-se Jesus, a inspiração das relações luminosas. É pelo espírito Hermance Dufour. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Muito bom esse livro. Fala muito sobre os relacionamentos, sobre a inspiração aqui da espiritualidade. E um outro livro que eu já até indiquei para vocês de outras vezes, que é Os 7 Caminhos do Alto Amor, pelo Espírito Pai João de Angola, também psicografia do Vanderlei Oliveira, que também trata, esse livro aqui foi na realidade um curso que foi dado lá no plano espiritual, e eles fizeram em forma de livro, e eu tenho indicado muito, porque esse livro já ajudou muitas pessoas, Os 7 Caminhos do Alto Amor,
a recuperar o seu auto-amor, a recuperar a autoestima, tá? Ele ensina muito sobre como lidar com as nossas emoções. É muito bom, se vocês puderem, adquiram, leiam, aprendam, porque realmente vale muito a pena, viu? Vale bastante a pena. Lembrando que a irmã Cidu foi, pai João de Angola trabalha no Hospital Esperança, lá no plano espiritual. Então, né, estão sempre ligados a essas questões das emoções, né? E a gente procura trazer os trechos do Evangelho e colocar à luz desses ensinamentos. Então, é muito proveitoso. E eu tirei aqui o item do pai João de Angola, que a mágoa serve para desenvolver maior proteção nos relacionamentos, e da irmã Cidufo, ela fala sobre fazer uma limpeza no lixo da mágoa. Então tem 2 textos aí que vocês podem ler, que vai ser muito bom, que são esses pontos que foram colocados aqui hoje, e eu achei que essa parte que tem muito a ver com isso que Jesus, né, falava do julgamento, da condenação, né? E porque a gente julga o outro e porque a gente condena o outro, a gente se magoa. E acaba carregando o lixo, né, para dentro de nós e carregando esse fardo tão pesado, que não tem necessidade, né? A gente vai entendendo que cada um está fazendo aquilo que consegue, né? Que se hoje a pessoa que te magoou não te entendeu ou não correspondeu àquilo que você achava que deveria, é porque não foi o momento, né? Não foi para aquele momento. Lembramos que nós somos espíritos imortais. O mundo dá voltas, é redondo e a gente sempre volta a se encontrar. O importante é que nós amadureçamos emocionalmente, para que a gente possa viver agora nessa nova terra que se desenha à nossa frente, nesse futuro, né, tão promissor para os nossos espíritos. Apesar de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, nós sabemos que isso é só uma fase e que tudo isso vai passar e que nós, né, que somos os seguidores do Cristo, estamos aqui para trabalhar justamente para que esse novo futuro, esse novo modo de viver se estabeleça aqui na Terra. Somos espíritos todos nós, já preparados pelo Pai para viver esses momentos e para que a gente pudesse ir aprendendo através das lições pessoais e também passando isso à frente para ajudar todos aqueles irmãos de humanidade a passarem também, a entenderem essas lições do Evangelho e libertando suas almas, limpando seus corações. Porque quando a gente limpa os corações, a gente pode realmente se entregar à prece, à oração, deixar com que o Deus em nós se manifeste através do amor, através da leveza. E é o que nós vamos fazer agora, fechar os nossos olhos e pedir ao nosso amado Jesus que dulcifique os nossos corações, que nós possamos entender todos esses processos que se passam dentro de nós, deixando de lado a velha mania de culpar os outros pelas nossas desditas. Que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós sem condenação também, sem ficarmos nos julgando, nos culpando, porque até o dia de hoje nós também fizemos aquilo que foi possível, aquilo que o nosso espírito e o nosso entendimento conseguiu. E como nós estamos nos esforçando diariamente para melhorar, nós sabemos que com mais essa lição, estamos dando mais um passo à frente à nossa evolução, ao nosso equilíbrio. E nós te agradecemos, Mestre, pelas lições imorredoras do seu Evangelho de luz, que nos traz esse conforto na alma, que nos traz essa alegria na alma,
de poder olhar nos olhos de todos os nossos irmãos de humanidade, mesmo aqueles que nós julgamos que tenham nos ofendido, com um olhar de perdão, de entendimento, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento. Que nós entendamos que cada um está fazendo aquilo que consegue. E se essa pessoa ou essas pessoas não fizeram mais por nós ou não fizeram do jeito que a gente achava que devia, é porque elas ainda não têm essa condição. E nós perdoamos. E perdoamos a nós mesmos por termos deixado as portas abertas para que o outro viesse e nos ferisse. Que nós não colocamos a vigia necessária e os limites necessários para que o outro não ultrapassasse as linhas do respeito para conosco. Nós perdoamos e somos perdoados. E nos perdoamos nesse momento. E agradecemos por mais essa lição da noite. E te rogamos, Mestre, que olhe por todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente os que estão passando pelas provas mais difíceis, seja da doença, seja da dificuldade financeira, do desemprego. Nós te rogamos, Senhor, que olhe por cada um deles, que o nosso coração, nesse instante, também possa abraçar a todos os nossos familiares, os nossos amigos, que nós possamos trazer todos para dentro do nosso peito com muito amor e com muita compreensão, porque é de compreensão que toda essa humanidade necessita. E nós te rogamos, Senhor, que derrame as suas bênçãos sobre esses copos com água, essas garrafas com água que são colocadas nesse momento. Que os bons espíritos possam fluidificá-las de acordo com as nossas necessidades. E que nós possamos estar sempre firmes e fortes no nosso propósito de aprender e de servir em seu nome. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês, a quem eu agradeço imensamente de terem ficado até o finalzinho desse evangelho. Lembrando que daqui a pouquinho eu coloco ele lá no YouTube, vocês podem compartilhar. Me parece que deu um probleminha lá no Facebook, mas não tem problema. Eu tiro daqui do Instagram e eu vou colocar lá no YouTube. Tá bom, gente? Que vocês tenham uma ótima noite. Gigi assiste depois. Vai ficar aqui também no IGTV, tá? Daqui a pouquinho já tá soltando aqui no IGTV. E que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. E que Deus abençoe a todos imensamente. Fiquem com o meu amor e com o meu carinho. Um grande beijo para vocês.